pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Direitos dos Trabalhadores. Aqui sanamos todas as suas dúvidas. Eu me chamo Ana Júlia e do meu lado temos a Ellen. E hoje viemos falar sobre um tema bem abrangente. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. Estamos aqui com 3 colegas de trabalho e vamos apresentá-los. E estamos com a presença ilustre do Dr. Samuel Simões, doutora Kimberly Barbosa e doutora Mirela Tamiasso. É um prazer receber vocês no nosso podcast. Vocês poderiam contar um pouquinho da história de vocês? Boa noite a todos. Meu nome é Samuel Simões, sou advogado e representante do escritório de advocacia KSM. Estou aqui para esclarecer questões relacionadas ao trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. Estou à disposição para responder as suas perguntas e fornecer as informações necessárias. Agradeço ao meu colega Samuel pelas falas ditas. Para complementar o que foi dito, sou Mirela, advogada da KSM. Nosso objetivo hoje é fornecer um panorama claro sobre o trabalho infantil e a proteção ao adolescente e esclarecer eventuais dúvidas. Junto iremos abordar os principais pontos e as suas implicações legais. Estamos à disposição para dialogar e esclarecer as questões que surgiram. Após as contribuições do Dr. Samuel Simões e da Mirela, gostaria de acrescentar a entrevista respondendo perguntas de forma clara e também estou à disposição para sanar dúvidas que surgirem ao longo da entrevista. Em resumo sobre o tema, o direito do trabalho infantil é um conjunto de normas que protege a criança e o adolescente do trabalho que prejudica o seu desenvolvimento, tanto na escola e tanto na sua vida pessoal. A proteção ao trabalho do adolescente no Brasil é feita por meio de leis que visam garantir o direito à saúde, à vida e à profissionalização. Resumidamente, o jovem aprendiz e o menor aprendiz. A idade mínima para trabalhar é de 16 anos, exceto para quem for aprendiz a partir dos 14 anos. É proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de 18 anos. O trabalho doméstico é proibido para menores de 18 anos e nas ruas é considerado trabalho infantil. O adolescente tem direito à carteira de trabalho e previdência social, a CDPS, assinada e férias, salários, repouso semanal remunerado, recolhimento do FGTS, entre outros direitos. Então, doutora Mirela, explique pra gente entender o que seria o trabalho infantil. Então, o trabalho infantil ele é caracterizado pela realização de atividades laborais por crianças ou adolescentes em idade inferior à mínima legal, independentemente de serem realizadas em contexto familiar ou sob a supervisão de pais ou responsáveis. A prática compromete a frequência e o desempenho da escola, prejudica o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, além de expor os jovens a risco de doenças e acidentes. Assim, a natureza do trabalho, seja para substância familiar ou como renda extra, não altera sua classificação como trabalho infantil, que deve ser combatido em todas as suas formas, sendo assim ilegal. E deixa eu fazer uma pergunta que eu já ouvi bastante e creio que essa dúvida não é só minha. O trabalho infantil, ele impede no ingresso criminalista? Porque temos aquela famosa frase usada diariamente: melhor trabalhando do que matando ou roubando. Então, isso seria um impedimento para que os jovens ou adolescentes ingressem na área criminalista? O trabalho infantil não é alternativa à criminalidade. A visão de que é melhor trabalhar do que roubar desconsidera os direitos fundamentais das crianças e adolescentes assegurados pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, o trabalho infantil expõe menores a risco, incluindo a possibilidade de envolvimento em atividades ilícitas. Crianças e adolescentes que têm acesso à educação, cultura, convivência familiar e atividades adequadas para a sua idade possuem maiores chances de desenvolver de forma protegida, garantindo um futuro maior promissor. Entendi. Acho extremamente justo trabalharmos para que as crianças vivam sua infância como realmente devem, né? Mas supondo que minha família tem uma empresa e eu, Ellen, trabalho nessa empresa, mas tenho 11 anos. Seria considerado trabalho infantil? O trabalho infantil é qualquer atividade realizada por crianças e adolescentes abaixo da sua idade mínima, ou até mesmo em condições que a legislação considera inadequada para essas crianças, para esses adolescentes. Isso inclui também o trabalho feito exclusivamente em família, sob orientação dos pais ou até mesmo responsáveis legais. Mesmo quando é realizado com a intenção de contribuir para uma renda familiar, o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente,
Uma das consequências é o impacto na educação. O tempo e a energia gastos com atividades laborais podem comprometer a frequência escolar e o desempenho acadêmico, pois deixam menos espaço para o estudo e para o descanso necessário para o aprendizado. Além disso, o trabalho infantil também interfere no desenvolvimento físico e psicológico. Atividades inadequadas para a idade, especialmente aquelas que envolvem esforço físico ou riscos de segurança, expõem jovens a doenças e acidentes de trabalho, comprometendo o seu bem-estar e a saúde a longo prazo. Por isso mesmo, quando ele é feito com a família ou visando o sustento doméstico, o trabalho infantil é considerado ilegal e prejudicial. A legislação busca sempre proteger a infância e a adolescência, garantindo que essa fase da vida seja dedicada ao desenvolvimento, à educação, ao crescimento saudável, sem pressão e responsabilidades que competem a adultos. Assim finalizamos e agradecemos o convite para a nossa participação e a qualidade das perguntas feitas. Se não houver mais questões, podemos encerrar nossa entrevista e prosseguir com os próximos passos. Estamos à disposição para futuros contatos. Nós que agradecemos a participação de vocês em nosso podcast. Foi maravilhoso aprender ainda mais sobre esse assunto. Esperamos vocês mais vezes para abordarmos outros assuntos. E para finalizarmos, colhemos alguns depoimentos de algumas pessoas que já trabalharam em sua infância e como isso afetou nas suas vidas. Ei, Flávia, tudo bem? Eu vou pedir que você conte um pouquinho da sua história, como que foi a sua infância, o que você passou, o que você trabalhava. Então, a minha infância, assim, até uma parte foi boa, a outra eu tive que trabalhar muito cedo, né? Com 10 anos, assim, eu tive que ir para casa, morar em outra cidade, trabalhar na casa de uma pessoa. E ali eu fui babá e trabalhava muito. E depois eu fiquei trabalhando nessa casa até os 13 anos, onde depois eu voltei para minha cidade. Mas assim, foi uma infância numa parte boa. As partes boas que eu me lembro da época que eu ia para passar as férias lá na casa do meu avô, foi uma época muito boa. Mas teve outras partes da minha infância também, de alguns traumas que eu não vou falar aqui, né? Porque isso ainda mexe um pouco com o meu pessoal. Então, assim, mas numa parte foi um período bom. Foi uma infância muito legal, as brincadeiras, assim, né? Que eu me lembro. Mais assim da fase lá das férias, na casa do meu avô, as brincadeiras eram boas. E é isso, tive que trabalhar cedo, parar de estudar para trabalhar. E é isso, assim foi minha infância. Então, na época que eu comecei a trabalhar assim, eu chorava muito, porque às vezes eu queria brincar, e às vezes eu até brincava de casinha com o menininho que eu tomava conta. Eu brincava, às vezes eu tomava conta dele achando que eu tava brincando de casinha, né? Então, assim, foi um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu superei. Agora a gente fez uma entrevista com o Ronaldo e ele nos contou também como foi a sua infância. Pelo que eu lembro da minha infância, eu tinha 8 anos, de 6 a 8 anos. Minha mãe trabalhava em casa de família, minha mãe era doméstica. E ela nunca ganhou o que ela merecia ganhar. Ela nunca teve um salário digno. Por ela sempre ter eu pequeno, então praticamente ela trocava com as patroas dela casa e comida, que abrigasse eu e que abrigasse ela. E o pessoal, além de abrigar a gente, pegava e dava aquele quartinho pra gente, dava comida e deixava ela morar comigo, né? Que na época tinha meus 6 a 8 anos. E geralmente na maioria das casas que tinha a família grande, sempre tinha uma criancinha de 3, 4 anos, entendeu? E sobrava para quem? Para mim. Para mim tomar conta da filha da madame, da patroa, da minha mãe.
Eu sempre ficava olhando ali, tomando conta, ou brincando o dia todo com eles lá. Eu ia para a escola, voltava, mas meu dever era o seguinte, era pegar, almoçar, tomar banho, almoçar, e eu nem descansava, já ia tomar conta da criança. Ficava ali entretendo a criança para a criança não chorar, ficava ali brincando, e assim era o dia todo. Quando a criança dormia, tipo à tardezinha, aí eu parava para poder estudar, fazer meu dever, até a criança acordar de novo, para eu poder voltar de novo e brincar com a criança. Eu me lembro muito bem, eu sempre botava a criança naquele de Velotrol, que na época era Velocipede, e ficava empurrando a criança para lá e para cá. Era onde a criança ficava quietinha. Mas eu lembro dessas coisas todo dia. De tanto eu ficar abaixado, brincando com as crianças, entendeu? Curvado, empurrando elas no Velotrol, que na época eu tinha meus 6 a 8 anos, não me recordo muito bem, me lembro. Que cheguei a ficar com dor nas costas, dor na coluna. E por incrível que pareça, até hoje em dia eu sinto essas dores na coluna, entendeu? De tanto tempo. Eu sei que eu fiquei nessas idas e vindas, trabalhando com a minha mãe até meus 12 anos. Meus 12 anos eu me libertei, que as minhas irmãs vieram. Eu morava no Rio de Janeiro com a minha mãe, minhas irmãs vieram do Espírito Santo e resolveram me levar para casa delas. E eu acabei indo. Minha mãe pegou, viu que eu estava sofrendo muito, que eu já estava com 12 anos, e eu fui para casa da minha irmã. Também foi uma luta. E lá não foi também bom, mil maravilhas não. Mas foi melhor que pelo menos eu não tomava conta de criança. E foi assim. Fui lutando. Graças a Deus. A única coisa boa que eu peguei na casa dessas patroas da minha mãe era o que era bom e o que era ruim. O que era bom eu separava para mim, o que era ruim eu jogava fora. Essa aí é a minha história. Muito obrigado. Mais uma vez agradecemos a participação de todos os convidados que disponibilizaram seu tempo para estar participando do nosso podcast e aqueles que também prestaram depoimento contando de sua história. Muito obrigado, foi um prazer. E aos demais, até logo!